Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão, no qual nós trazemos vários temas e vemos o que a palavra de Deus pode dizer sobre eles. Diversos temas variados, e graças a você que está acompanhando nosso canal, ele tem alcançado mais pessoas, tem alcançado mais vidas, e é esse o objetivo. Que essa palavra, esse momento de aprendizado, não fique só entre eu e você, e que venha alcançar mais pessoas. E para você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, momentos de reflexão nós trazemos e refletimos sobre esses temas. Todo tipo de tema que nós temos trazido aqui todos os dias, estamos trazendo um tema diferente. Por isso também eu convido você a estar ali nos comentários, além de comentar sobre o que você achou do conteúdo, também, se você quiser ir sentir no coração, pode colocar ali sugestão de temas para que nós venhamos trazer, ou às vezes uma dúvida, algo assim. Aqui ninguém é o Senhor da verdade, aqui nós estamos para aprender, ser aprendizes dentro dessa grande palavra que é a palavra de Deus. E também, pessoal, não posso deixar de enfatizar um trabalho muito bonito que é da Gata Eudora Personalizados. A Gata Eudora Personalizados, ela eterniza momentos especiais com produtos personalizados. Aquilo que tem de repente está na sua mente, será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Gente, pode ser que sim, não vou dizer 100% porque eu não sei o que passa na sua mente, mas eu digo para você dar uma conferida, porque não é só personalização desses itens aqui não. É camisetas, estampas de camiseta. Você já parou para pensar que às vezes a gente se limita a comprar uma camiseta ou uma blusa, alguma coisa do gênero, e às vezes a gente vê, puxa, só tem essas estampas, e a gente acaba se submetendo à mais bonita daquelas que tem? O que você acha de você pegar e você, o desenho que você gosta, e estampar num tecido, numa camiseta, numa blusa? O que você acha? Melhor? Vamos fazer o seguinte: pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram do Gata Eudora Personalizados. Aí você vai entender do que eu estou falando. Uma coisa eu sei, eles personalizam com um trabalho muito bonito, pensando unicamente em você, ok? Dá uma conferida lá. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema, Eis o Homem, que está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 5. Eu quero contar aqui uma situação, eu acredito que vocês já viram, né? Aqui é uma ilustração, né? Uma ilustração, mas talvez vocês saibam disso. Aquele filme Paixão de Cristo, que foi feito pelo Mel Gibson, o ator, o qual fez Barrabás, ele mesmo confessou numa entrevista que quando ele olhou para o ator, Jim Caviezel, se eu não me engano, que estava interpretando Jesus no filme, e quando ele olhou, ele sentiu algo diferente. Não é por causa do homem, tá? Não é por causa do homem, não. Mas eu acredito que através daquele momento, o Senhor teve uma oportunidade, o Senhor Jesus, de tocar no coração dele. Ele disse que sentiu algo muito forte quando olhou nos olhos de Jesus. Lembrando que aquele filme foi feito e mais ou menos algo próximo do que Jesus passou. Segundo os estudos e a historicidade da Bíblia e tudo mais, parece que foi mais complexo, foi mais difícil para o Senhor do que nós vimos naquele filme, né? Então, muitas das vezes, Deus escolhe momentos específicos para tocar em corações. E eu acredito que nessa reflexão você vai tocado pelo Espírito de Deus. Eu sinto isso porque eu senti um arrepio muito forte aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O livro de João, capítulo 19, versículo 5, ele diz assim, ó: Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Então assim, pessoal, quando o mundo olhou para Jesus ferido, viu fraqueza. Mas ali estava a maior revelação de poder e amor da história. Então vamos lá para o primeiro ponto. O contexto da declaração, né? Então,
o Evangelho de João apresenta Jesus já açoitado, coroado com espinhos e vestido com púrpura, símbolos de zombaria. A frase dita por Pôncio Pilatos, eis o homem, no grego é idouroanthropos, né? Ou seja, idou, vejam, contemplem, anthropos, homem, no sentido humano, representante da humanidade. Sem perceber, Pilatos faz uma declaração profética, né? Segundo ponto, eis o homem, o segundo Adão. Jesus aparece ali como o verdadeiro representante da humanidade. Em Gênesis, vemos o primeiro homem, Adão, coroado com honra. Aqui vemos o último Adão, coroado com espinho. O primeiro Adão, ele trouxe pecado. O segundo Adão traz redenção. Como Paulo explica em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim, ó: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro homem falhou no jardim, o segundo venceu sendo esmagado. Detalhe que muitos achou que quando o Messias vinha como rei, era para governar como se fosse um rei na terra. E o pessoal não entendeu o que seria o reino do Senhor. Qual reino que ele estava trazendo. E muitos daqueles os quais, quando Jesus explicou, passou qual é o reino que ele trouxe, muitos se desanimaram, porque mediante a todas aquelas guerras e batalhas que teve, tudo aquilo lá, eles achou que ia chegar alguém super poderoso, como homem, e guerrear. Assim como aconteceu com Josué, lá no Antigo Testamento, guerreou e tal. Mas Jesus guerreou de uma outra forma. Terceiro ponto. A coroa que revela amor. A coroa de espinhos simboliza maldição. Isso nós podemos ter uma referência lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Por quê? Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então a terra produzia espinhos. Então a coroa de espinhos simboliza maldição, sofrimento, humilhação. Mas em Cristo, a maldição é tomada sobre si. Ele veste púrpura de zombaria, mas é o verdadeiro rei. Ele é o rei diferente, porque ele reina pela entrega. Quarto ponto. A humanidade de Cristo. Pilatos disse... Vamos voltar lá no livro de João, capítulo 19. João 19, 5. Ó, vamos lá, vamos acompanhar. Pilatos disse: eis aqui o homem, eis o homem. Sim, ele é homem. Ele sentiu dor, sangrou, foi humilhado e experimentou o abandono. Mas ele é o homem perfeito, sem pecado nenhum. Então, a encarnação não foi teatro, foi real. Quinto ponto. O mundo ainda precisa olhar. Pilatos apresentou Jesus como um espetáculo, mas Deus estava apresentando o Salvador. E hoje, o Espírito Santo continua dizendo: eis o homem, olhe para ele, contemple o Cordeiro.
Deus continua falando isso nesses momentos difíceis que estamos passando, momentos difíceis que ainda virão, momentos complexos que virão, momentos que, se você não olhar para Ele, você não contemplar Ele, você vai se desesperar. Então, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo continua dizendo, olhe para Ele. Olhe para Jesus. Não olhe para nenhum intermediador, não. Olhe para Jesus. Por que eu estou me exaltando? Porque é uma coisa que parece que é difícil entrar na cabeça do pessoal, do povo. Olhe para Jesus. Todos nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Caminho, verdade e a vida é Jesus. Nenhum outro caminho leva a Deus se não for através de Jesus. Para que buscar meios alternativos? Para que buscar fontes alternativas? Para que buscar até mesmo pessoas para intermediar a comunicação diretamente com Jesus? Se é através de Jesus que chegamos ao Pai. Então o Espírito Santo está dizendo ainda hoje, olhe para Ele, contemple a Ele. Mas é difícil isso entrar na cabeça. Não estou falando de religiosidade aqui. Eu abomino religiosidade. Abomino. Mas é Bíblia. Mas é real. Quem vai voltar nas nuvens para resgatar o seu povo? Quem vai estar conosco naquele grande dia? Quem hoje é advogado e naquele dia vai ser juiz? É o Senhor Jesus. Então, por favor, se você estiver usando intermediários, não precisa, meu amigo. Não precisa, minha amiga. Não precisa. Você tem acesso direto ao Pai através do Senhor Jesus. Eis o homem. Olhe para ele. Contemple o Cordeiro. E o problema não é falta de evidência, é falta de contemplação. Porque quando olhamos para Jesus ferido, nós vemos o preço do pecado. Lembrando que aqui é uma ilustração, tá? Na minha ótica, Jesus sofreu muito mais do que está nessa ilustração aqui. Então nós vemos o preço do pecado, nós vemos a seriedade da justiça divina e nós vemos a profundidade do amor. Me desculpe me falar, você que é pai, você que é mãe, você não iria morrer por toda essa humanidade, nem você nem eu. É um amor inigualável, um amor único, só um amor desse nível que pode fazer isso, que foi o amor que o Senhor teve por nós e tem por nós. A cruz, ela não revela fraqueza. Ela revela substituição. Ele foi exposto para que você e eu, nós, fôssemos aceitos. Ele foi humilhado para que você fosse exaltado. E aí, com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. O mundo viu um homem derrotado. O mundo. E ainda vê. Nós temos visto aí a chamada cristofobia. Tem tanta gente que fala tanta fobia, né? Mas tem a cristofobia. Tem pessoas ainda colocando Jesus na cruz. Tem pessoas ainda querendo pegar a lança. E ó, tem pessoas que estão pregando Jesus na cruz. Por quê? Porque ainda não entenderam todo o significado, todo o porquê disso.
Quando nós fazemos alguma atrocidade, algum pecado, não estou falando que nós não somos pecadores, nós falhamos todos os dias, mas tem diferença em você errar e deixar quieto, e errar e se arrepender. Quando nós ignoramos Jesus na nossa vida, nós estamos colocando Ele na cruz e estamos desconsiderando e descartando tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Eis o homem, assim como Pilatos disse, eis aqui o homem, não apenas o homem, não apenas um homem, o homem, o Filho de Deus que se fez homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus. O Filho de Deus que se fez homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus. É um amor tão incomparável. Não tem como medir. Não tem como explicar. Não tem. Só poderia partir dele. E eu tento me perguntar e eu não consigo entender. Mesmo o Espírito Santo hoje falando fortemente, mesmo todas as coisas se concretizando, porque a Bíblia é muito mais atual que o jornal que vai sair amanhã, mesmo assim, está difícil das pessoas olharem para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a sua palavra, nós nos envergonhamos. Hoje pode ser um dia que o Senhor escolheu para que você venha refletir nessa reflexão. Isso aqui é muito forte. Está falando comigo aqui também. É muito forte para que venhamos a refletir nas nossas ações. Como será que o Senhor está vendo o nosso eu de cada dia? Se um testemunho foi gerado por um ator de cinema, caracterizado, fazendo um papel de Jesus, ele se converteu ao Evangelho. Ele não era cristão. O que pode acontecer se nós dermos um pouquinho de lado para que o Espírito Santo venha nos envolver e tocar no nosso coração? Hoje você pode permitir isso. Se permita. Se deixe se envolver por essa presença. Clame ao Senhor. Jesus, eu sei que o Senhor pode cuidar da minha vida. Sem barganha, sem nada, sem barganha. Não é aquilo que acontece muito, sabe? Se arrebenta de se humilhar para Deus, para conseguir alguma coisa, consegue virar as costas para o Senhor. Assim como aconteceu com aqueles 9 leprosos, porque eram 10. Um só voltou e foi grato. Um só. Voltou e agradeceu. Esse conseguiu a salvação. Os outros 9 conseguiu a cura. Melhor que a cura é a salvação. Agora, se você quer uma cura, Deus cura. Mas melhor que a cura é a salvação. Amém? Eu tinha certeza que esse tema ia mover aqui. E às vezes é revoltante e ao mesmo tempo a gente entende. Porque a palavra de Deus diz que chegaria um momento que muitos teriam comichões nos ouvidos. Que a palavra de Deus ela seria difícil para ser ouvida.
Tanto que até pessoas, traduções estão tentando alterar as expressões para aliviar um pouco mais o evangelho. Alguns já são mais descarados, já retiram uns versículos mesmo e não estão nem aí. Querendo descaracterizar o poder do evangelho, querendo descaracterizar aquilo que a palavra faz, porque ela é forte, poderosa e eficaz e nos ensina aquilo que nós precisamos. Vai depender de você, só depende de você. Amém, pessoal? 20 minutos de vídeo, pena que é pouco, porque são poucas pessoas que vêem os vídeos até o final. Mas eu acredito que essa reflexão, assim como outras, vai alcançar corações. Eu tenho certeza que através da sua vida, através de você estar compartilhando, mandando, essa palavra que está tocando forte em mim, que está mexendo comigo, que eu estou aprendendo aqui, que está fazendo isso com você também, que vai alcançar outras pessoas. Nos ajude a propagar essa mensagem. Amém? Pessoal, comentários, coloquem a opinião de vocês, se vocês assim desejar. Concordo, discordo, coloquem aí, pessoal. É muito importante para a gente, para saber a opinião de vocês. Porque nós podemos aprender com a sua opinião. Aqui é o momento de aprendizado. E nós devemos ter uma mente que ela se renova dia após dia. Não é aquela mente fechada, sabe? Não, é uma mente que está pronta a aprender, reaprender cada vez mais. Sugestão de temas também, pessoal, coloquem aí nos comentários aí. Mas eu queria saber a sua opinião. Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Que Deus venha nos dar força, sabedoria e entendimento, para que venhamos a ser pessoas melhores, não um melhor que o outro, mas o melhor que nós podemos ser, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus e aguardo você no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.